Quando o Bitcoin está caindo, todo mundo acha que é hora de fugir. Quando o Bitcoin está subindo, todo mundo acha que a janela de oportunidade já se fechou. O resultado? A maioria das pessoas entra no momento errado. E sabe por quê? Por falta de critério. Hoje eu vou te mostrar como utilizar dados concretos para você identificar melhores momentos de compra. E ao final desse vídeo você vai ter condições de analisar o que alguns indicadores estão apontando para o cenário atual do mercado cripto. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Você Mais Cripto, o lugar onde você encontra conteúdo sobre o Bitcoin e o universo das criptomoedas. Ao longo desse vídeo, você vai entender o que são indicadores de mercado, qual a diferença entre análise técnica fundamentalista e on-chain. Além disso, eu vou te mostrar dois indicadores específicos que podem te ajudar a tomar decisões de compra com mais confiança. Você vai ver isso na prática, porque eu vou compartilhar minha tela para que você possa entender aonde encontrar esses indicadores e como interpretá-los. Mas antes de começarmos, quero abrir um parênteses bem rápido. O conteúdo que você está prestes a ver nesse vídeo é justamente o tipo de informação que eu trato com mais profundidade no Método Torre. Tá, mas o que é o Método Torre? É um manual completo feito exclusivamente para conduzir qualquer pessoa a sair do zero e chegar ao seu primeiro investimento com segurança no mercado cripto. O Método Torre tem aulas exclusivas e direcionadas para análise técnica, análise fundamentalista aplicada ao mercado cripto e a análise on-chain. Além disso, dentro do Método Torre, você tem acesso a filtros de análise de projetos, que servem como peneiras para que você possa eliminar aquilo que não vale a pena e sobrando apenas aquilo que vale a sua atenção e o seu investimento. A ideia principal dos filtros é oferecer critérios concretos de análise de projeto, deixando de lado a especulação e os vieses comportamentais. O Método Torre é 100% focado em segurança. Isso significa que ele não promete ganhos rápidos e muito menos a maneira de encontrar a próxima moedinha que vai explodir. Se ao longo desse vídeo você sentir que esse tipo de conhecimento faz diferença em sua trajetória como investidor cripto, assista a aula gratuita que eu preparei para você conhecer mais detalhes de como investir com segurança no mercado cripto. O link está logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Partindo agora para o conteúdo, preciso antes te explicar o que é um indicador. A palavra já diz tudo, é um adjetivo e substantivo masculino que indica, que dá a conhecer, que serve de guia. No mercado financeiro, um indicador é algo que transforma dados brutos em informação útil para tomada de decisão. É um instrumento que você pode utilizar para enxergar além do que o preço mostra sozinho. Agora aqui é o ponto que eu quero que você entenda bem. O que o indicador indica depende diretamente do tipo de dado que ele analisa. E é exatamente isso que separa os três tipos de análise dentro do mercado cripto. Quando o indicador analisa dados do projeto, modelo de negócio, problema que resolve, a equipe por trás, a qualidade da tecnologia, ele está indicando o fundamento daquele ativo. Ou seja, isso é análise fundamentalista. Você não está olhando para o preço, você está olhando para o que está por trás dele. Agora, quando o indicador analisa o histórico de preço, tendências, médias, gráficos, ele está indicando um cenário de preço. Isso é análise técnica, a ferramenta que utiliza dados passados para fazer previsões de movimentos futuros. Agora, quando esse indicador analisa dados que estão diretamente relacionados à rede, à blockchain, ou seja, novos endereços entrando na rede, volume de transações, qual o custo médio de aquisição de todos os holders, e se o mercado está com lucro ou prejuízo não realizado, enfim, muitas outras métricas, nesse caso, ele está mostrando o momento da rede. Isso é análise on-chain, um tipo de análise que existe exclusivamente dentro do mercado cripto. Até mesmo porque, apenas nesse mercado, temos um livro-razão público que qualquer pessoa pode auditar. Para resumir, a gente pode dizer que cada indicador responde a uma pergunta diferente. O indicador fundamentalista responde à pergunta se aquele ativo vale aquilo que ele está custando. Já o indicador técnico responde à pergunta qual é a tendência do preço agora. Já o indicador on-chain, ele responde à pergunta
como está o comportamento dos participantes da rede no momento. Agora, vamos aprofundar esse assunto para que daqui a pouco eu mostre tudo isso para você na prática. Entrando na análise técnica, essa utiliza o histórico do preço para fazer previsões dos movimentos ao longo do tempo, usando gráficos e indicadores matemáticos. Ela parte da premissa que os movimentos do mercado repetem certos padrões e que esses padrões podem ser identificados antes deles se completarem. Mas olha só para fazer uma pequena observação, não é uma bola de cristal. Você tem dados que são analisados que te mostram uma certa tendência. Não existe indicador 100% assertivo. Quem te vende isso pode ter certeza que está querendo te enganar. Um dos instrumentos mais utilizados na análise técnica são as médias móveis, que são linhas calculadas a partir da média de preço ao longo de um período. Elas ajudam a filtrar o ruído do mercado e mostrar as possíveis regiões de topo e fundo de uma certa tendência. Na análise técnica, além das médias móveis, existem vários outros tipos de indicadores. Indicadores relacionados à sobrecompra, sobrevenda, relacionados à reversão de mercado. Enfim, a ideia aqui não é a gente se aprofundar, mas para que você tenha um primeiro conhecimento para ter uma noção de como isso pode te ajudar a tomar melhores decisões dentro do mercado cripto. Agora, entrando na análise fundamentalista, o objetivo é fazer uma análise intrínseca daquele ativo, ou seja, dos fundamentos daquele ativo. E isso envolve olhar não para o preço que ele está custando agora, mas sim o real valor daquele ativo. No mercado financeiro tradicional, isso envolve analisar balanços das empresas, relatórios, lucros, receitas. Agora, dentro do mercado cripto, isso envolve analisar o projeto por trás do ativo, analisar a tecnologia por trás, o problema que resolve, o time, ou seja, em outras palavras, envolve uma certa pesquisa sobre aquele projeto. Agora, imagina que atualmente temos mais de 30 milhões de tokens. Se você não tem critérios de análise, se você não tem filtros de análise de projetos, fica relativamente impossível você fazer essa pesquisa para selecionar aquilo que de fato vale a sua atenção e vale o seu investimento. Dentro da análise fundamentalista, a gente pode encontrar um ativo barato, mas ele é ruim. Ou até mesmo um ativo que está relativamente caro, mas mesmo assim pode ser uma boa compra. Sempre pensando numa janela de tempo maior e principalmente nos fundamentos daquele ativo. Saber essa distinção entre projeto ruim e um projeto com potencial é justamente o foco da análise fundamentalista. Agora, entrando na análise on-chain, essa que existe exclusivamente dentro do mercado cripto, inclusive é uma das análises mais poderosas, como o Bitcoin, por exemplo, funciona dentro de uma blockchain pública, é possível auditar o comportamento de todos os participantes da rede. Quanto está sendo movimentado, quem está vendendo, quem está comprando, como está a atividade dos mineradores. Essas informações ficam disponíveis para qualquer pessoa e analistas do mundo inteiro transformam esses dados em indicadores. É como você ter acesso ao extrato bancário de todos os investidores do mundo em tempo real. Agora, antes de continuarmos, pensa aí contigo. Você está aprendendo algo novo até aqui? Então deixe o seu like, isso me ajuda a entender que devo continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Agora vamos para uma parte prática. Eu vou compartilhar minha tela para que você entenda como esses indicadores funcionam em tempo real. O primeiro que eu vou te mostrar é um dos mais respeitados dentro da análise on-chain, o MVRV. Traduzindo para o português, é a relação entre o valor de mercado do Bitcoin pelo valor realizado. E para que você entenda melhor esse indicador, vou brevemente explicar cada um desses dois componentes. O valor de mercado é uma multiplicação simples entre dois números públicos. O preço de tela, no caso, o preço atual do Bitcoin, pela quantidade de moedas que estão em circulação. Fazendo então essa multiplicação, temos o valor de mercado atual do Bitcoin. E o que esse valor representa? Fazendo uma analogia com uma empresa, o valor de mercado é justamente o preço no qual um investidor deveria dispor para comprar uma empresa. Então, quando um analista, um investidor, ele olha para uma empresa e decide comprá-la, ele faz
essa análise do valor de mercado daquela empresa. Chega-se em um preço, chega-se em um número, e esse número é justamente o investimento que aquele interessado deve dispor para comprar aquela empresa. Dessa forma, se o Bitcoin fosse uma empresa, atualmente, para comprá-lo, o investidor deveria desembolsar pouco mais de 1,5 trilhões de dólares. Agora, entrando no segundo elemento desse indicador, o valor realizado é justamente a média de preço pelo qual as últimas moedas foram movimentadas. Dentro da blockchain, a gente entende como um valor realizado o movimento de fundos de um endereço de carteira para outro. Pegando então a média de preço desses últimos movimentos, a gente tem o valor realizado. Dessa forma, isso funciona como uma média de preço de compra ou um custo de aquisição por todos os investidores da rede. Até mesmo porque, se um endereço está enviando para o outro, esse que está recebendo é como se ele estivesse comprando aqueles fundos, aquela quantidade em Bitcoin. Fazendo então uma divisão entre o valor de mercado e esse valor realizado, temos um número, que é justamente o MVRV. Vejamos agora o que ele representa olhando para o gráfico. Vamos agora explorar a parte prática. Estou aqui no Bitcoin Magazine Pro, um site que particularmente eu gosto bastante para fazer esse tipo de análise. Existem vários outros tipos de sites, né, que trazem essas métricas, esses indicadores. Eu gosto particularmente desse, indico principalmente para quem está começando, porque dentro desse site a gente tem aqui embaixo algumas descrições dos indicadores on-chain, algumas explicações que acaba sendo bastante útil aí no momento de aprender mais sobre esses indicadores, né? Esses indicadores on-chain. Então a gente está aqui no gráfico, eu vou tirar inclusive todas as informações aqui para que a gente possa construir ele do zero. Então aqui a gente tem o gráfico branco, né, sem nenhuma informação. Quando a gente coloca aqui o valor de mercado do Bitcoin no caso, clicando aqui em Market Cap, a gente tem essa linha aí, né? A gente percebe que ela foi crescendo ao longo do tempo, e isso demonstra o valor de mercado do Bitcoin ao longo do tempo. E a gente pode colocar agora o valor realizado. Então, a gente clica aqui embaixo, a gente tem essa linha azul, esse valor realizado. Aí, a relação entre esses dois números, o valor de mercado e o valor realizado, é o que a gente tem como MVRV. Então, clicando aqui embaixo, a gente tem essa linha vermelha aqui, o MVRV. E o que é interessante a gente olhar nessa linha vermelha? Perceba que tem momentos que essa linha está bem ascendente, tem momentos que ela está bem descendente ali embaixo, né? A gente tem um pico aqui, um topo, né? E a gente tem um vale aqui, né? Ou um fundo. Então, esse topo aqui caracteriza uma região de euforia, caracteriza um momento onde os participantes do mercado, os participantes da rede estão em euforia. E aqui embaixo é justamente o contrário, né? Se a gente tem euforia lá em cima, a gente tem aqui o medo, o receio aqui embaixo. Então, é um momento onde os investidores estão com mais medo no mercado, é normalmente o momento onde a gente tem os participantes do mercado saindo do mercado, vendendo, principalmente varejo, né? Com pouco critério de análise, com pouca informação, então eles acabam saindo nessa região. A gente percebe que ao longo do tempo a gente sempre foi tendo esses dois cenários, topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo, sempre topos e fundos. Então, os topos é um momento de euforia, não é tão interessante você entrar na compra na euforia. Isso porque a chance de você entrar no topo e entrar já no momento onde vai ter uma correção do preço é muito alta, já que o mercado todo já está eufórico, né? Então, aquela história, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o mercado, mas se a gente sabe como que está o cenário, a gente sabe sobre a tendência daquilo que está acontecendo. O contrário acontece ali no fundo. Se o pessoal está com medo aqui, é o momento da gente acumular. Normalmente aqui os investidores acabam acumulando, comprando mais nessas regiões, que é o momento onde o preço está mais baixo, né? Ou seja, está descontado aí o Bitcoin. Tá? Então, ao longo do tempo, a gente tem esse comportamento. E como um adicional aqui, vou trazer aqui um complemento desse indicador,
que é o MVRV Z-Score. Então esse Z-Score, eu vou clicar nele aqui, agora essa linha amarela, vou até apagar aqui a linha vermelha, para não atrapalhar a nossa visualização. Vou apagar também o Market Cap e o valor realizado. Então esse Z-Score, qual a diferença dele para o MVRV simples? O Z-Score, ele traz um ajuste estatístico, ou seja, ele traz aí um ajuste que ajuda a filtrar ruídos de todo o histórico do preço do Bitcoin. Acaba sendo um indicador mais assertivo, né? E da mesma forma a gente tem aquele comportamento de topos e fundos. Então a gente tem essa região aqui vermelha, que é uma região de euforia, e quando o MVRV Z-Score está nessa região, significa um momento de euforia. O contrário também acontece, ou seja, nessa região aqui verde, onde temos os fundos, né? É um momento ali de medo, é um momento de acumulação, é um momento interessante para a gente fazer os nossos aportes, fazer aí as nossas acumulações, as nossas compras. Perceba também uma característica bem interessante desse indicador. Ao longo do tempo, a gente foi tendo picos menores, né? Então, esse pico grandão aqui, e aqui a gente tem um pico menor, e aqui, nesse ciclo mais recente, né, temos um pico ainda menor. E atualmente estamos nessa região aqui. Olha só, eu vou até aproximar essa região aqui para a gente ver com mais detalhes, né? Então temos aqui, ó, fizemos um zoom, demos um zoom aqui nessa região e atualmente a gente tem esse indicador nessa região bem próxima do verde. Só voltando um pouquinho no gráfico total, quando a gente está aqui nessa região vermelha, a gente tem ali o Z-Score em 9,31, ou no topo aqui do outro ciclo 6,95. Então aquela relação que eu falei do valor de mercado e o valor realizado dá um número. Esse número, no caso do Z-Score, está apontando aqui no topo 6,95. No ciclo atual, esse topo foi ali em 3,28. Então perceba que o número foi diminuindo. Aí o fundo, da mesma forma, ó, a gente tem ali 0,34 menos 0,34, né, no caso. Temos aqui 0,20. Então são momentos interessantes para a gente acumular. Agora pensando aqui, então, nessa região aqui, exclusiva aqui, o momento atual, né? Estamos aqui em maio, né? Então estou gravando esse vídeo aqui dia 25 de maio. Então a gente mostra aqui, olha só, o Z-Score em 0,77. Então é um ótimo momento de compra, né? Visto que historicamente essas regiões onde o Z-Score está abaixo de 1 se mostra bons momentos de compra justamente porque o preço de Bitcoin está mais descontado. Então com isso a gente tem essas informações aqui do MVRV e com isso você pode tomar melhores decisões. Agora vamos para o nosso segundo indicador. Dessa vez um indicador de análise técnica. Vamos explorar a média móvel exponencial de 100 períodos. Ela calcula o preço médio de um ativo ao longo de um período específico. Ao contrário da média móvel simples, a que eu vou te mostrar, a média móvel exponencial, ela dá mais peso aos preços mais recentes. Então, sobre o significado da média móvel, não tem muito segredo. É isso mesmo. Agora eu vou te mostrar como isso funciona na prática, compartilhando a minha tela. Vamos agora adentrar aqui na média móvel exponencial de 100 períodos, um indicador de análise técnica. Para isso, eu estou aqui no TradingView, um ótimo site, uma ótima plataforma para você fazer análise técnica. Você consegue, inclusive, com seu próprio e-mail, entrar nessa plataforma e é gratuito, né? Claro, tem um limite, o gratuito, mas mesmo esse limite você consegue já fazer aqui algumas análises, né? Então, primeiro, a gente precisa entender o que significa essas barrinhas, né? Então, de forma breve aqui, não vou me alongar nessa parte mais técnica da leitura desse gráfico, mas só para a gente contextualizar aqui, essas barrinhas, elas identificam, elas mostram, né, períodos. Então, no caso aqui, cada barrinha dessa está num período semanal. Significa que cada uma dessas barrinhas passou-se 7 dias, ou seja, uma semana, ok? Se eu mudar aqui para dia, agora cada uma das barrinhas, elas mostram um dia, um período de um dia. Eu vou deixar aqui no semanal,
porque para aquilo que a gente vai fazer nesse momento aqui na média móvel de 100 períodos, o ideal é a gente utilizar o semanal. Por quê? O semanal a gente olha uma janela de tempo maior, ou seja, a gente olha uma janela mais a longo prazo, né? Mais a longo prazo. Isso significa que quanto maior o período, mais a longo prazo a gente está fazendo análise. E quando a gente pensa em ciclos, quando a gente pensa em momento do mercado de forma geral, é interessante a gente olhar para o longo prazo, ok? Então, deixar aqui no semanal. Agora eu vou adicionar o indicador técnico, a média móvel exponencial de 100 períodos. A gente vai configurar ela para 100 períodos. Então, para isso, eu vou clicar aqui em indicadores e aqui na barra de pesquisa, né, eu posso colocar EMA, que é em inglês, né? Então, a gente tem aqui média móvel exponencial, clico nela, pronto. Ela já foi plotada ali no gráfico. Perceba que ela está bem próxima ali dos períodos, né, das barrinhas. E um detalhe importante aqui, que cada uma dessas barrinhas, como eu disse anteriormente, equivale a um período de uma semana, porque a gente colocou uma semana. A barrinha verde significa que naquela semana foi um movimento de alta. A barrinha vermelha significa que naquela semana foi um movimento de baixa, ok? Então perceba que essa linha azul está bem próxima do gráfico aqui, né, das barrinhas. Isso porque ela está configurada por padrão para um período de 9 períodos, né? Para um intervalo de 9 períodos. Então a gente vai clicar aqui, só passar o mouse no indicador, a gente pode ir aqui nessa engrenagemzinha aqui em configurações, e a gente vai em valores. E em valores, aqui em período, a gente vai mudar para 100 períodos. Então ela vai pegar a média de preço das últimas 100 semanas, tá? Isso que significa 100 períodos, tudo bem? Então clicando aqui em OK, perceba que ela mudou agora, né? Vou até configurar aqui também na visibilidade, aliás, no estilo, e deixar um pouquinho mais grossa essa linha, né? Para a gente ver com mais clareza. Então, vou deixar aqui uma cor laranja, pronto. Agora ficou bem mais tranquilo da gente olhar. Então, olha só que interessante. A gente tem aqui a linha, né, da média móvel exponencial de 100 períodos, e perceba que atualmente o preço está abaixo dessa linha. E o que isso significa, né? Se a gente olhar o preço historicamente, enquanto o preço estava acima dessa linha de 100 períodos, a gente estava num momento de bull market, um momento de alta de mercado. Se a gente olha aqui mais para trás, né, a gente percebe que quando ele estava abaixo dessa linha, era momentos de bear market, era um momento ali de baixa do mercado. Então, olha só, toda essa região aqui, todo esse tempo aqui, o preço do Bitcoin estava aqui abaixo dessa linha, dessa EMA, né, da exponencial de 100 períodos. Então, é uma ótima forma da gente analisar o comportamento a longo prazo. Então, enquanto o preço está acima, olha só, aqui também a gente estava num período ali aqui entrando em bull market, aqui a gente explodiu, olha só, e foi no bull market e continuou nesse movimento de alta, né, fazendo aqui algumas correções, mas enquanto o preço ele não furou aqui essa média móvel de 100 períodos, o mercado não ficou em baixa. Então, a partir do momento que ele furou, ele permaneceu aqui, ó, ali mais ou menos em meados de maio de 2022, até ele conseguir superar efetivamente aqui a média móvel de 100 períodos em outubro de 23. Então, todo esse período aqui, a gente estava naquele movimento de acumulação, aquele movimento de baixa do mercado, que é um ótimo momento aí para a gente comprar, já que o preço está mais descontado, né? Então, olhando aqui para frente, olha só, a gente teve o topo do mercado aqui, mais ou menos ali em outubro, né, de 25, chegando a mais ou menos 125 mil dólares, mais quase 126 mil dólares, né? A partir daí, a gente teve essa grande correção. Chegando nessa região, perceba que algumas semanas o preço do Bitcoin estava testando essa linha, então ele ficava aqui testando para ver se ele transpassava, né, se ele furava essa linha aqui. No momento que ele furou, aí ficou concretizado de fato ali que estávamos num momento de bear market.
e ele tentou recuperar aqui, ó, perceba que quando ele chegou de novo na linha, a linha acabou barrando esse movimento de alta do mercado, uma alta local, né, aqui do mercado, e ele passou a continuar caindo. Então, enquanto, né, para os analistas, enquanto esse preço ele não passa essa linha de 100 períodos, a gente permanece ali historicamente, né, em um período de bear market. Então, olha só, com o indicador on-chain, a gente viu que é um ótimo momento ali de acumulação, já que o MVRV está um valorzinho bem baixo. E aqui também, olhando tecnicamente, a gente percebe que esse preço está abaixo da linha de 100 períodos. Isso significa que também, historicamente, é um momento de acumulação. Então, aquela história, né, de um indicador confirmar o sinal do outro. Então, com isso, você tem duas informações aqui concretas, dados concretos, não são baseados em especulações, em muito menos em medo ou ganância. São dados aqui que a gente pode analisar, interpretar e tomar melhores decisões. Ok? Então, vamos continuar agora com o nosso vídeo. Bom, então, o que esses dois indicadores estão nos dizendo? O MVRV nos mostra que o mercado não está numa região de topo, ou seja, o mercado não está numa região de euforia. A média móvel exponencial de 100 períodos mostra que o preço está numa região que historicamente é caracterizada por um momento de baixa do mercado, o famoso bear market. Dois instrumentos diferentes de dois tipos de análise diferentes. E os dois apontando para uma mesma conclusão. Do ponto de vista histórico e estrutural, esse é um ótimo momento para acumulação, não de fuga. Ou seja, acaba sendo um ótimo cenário para a gente comprar Bitcoin, acumular Bitcoin ou acumular satoshis, seguindo inclusive uma ótima estratégia de alocação que é conhecida como DCA. E se você não sabe o que é DCA, te faço convite para assistir a aula gratuita que eu preparei sobre como investir seu capital com segurança. Dentro dessa aula, eu trato um pouco mais sobre alocação segura. Clica aqui no link para você assistir. E só para ficar bem claro, eu não estou dizendo que hoje, no momento que você está vendo esse vídeo, é o melhor momento para você comprar e que o Bitcoin vai subir amanhã. Ninguém pode te dizer com certeza isso. O que eu estou dizendo é que investidores que estão atentos no mercado construíram patrimônio com o Bitcoin exclusivamente aproveitando momentos como esse. Ou seja, quando os dados estão apontando oportunidades enquanto as pessoas estão com medo. E esse é o poder de ter um método de investimento seguro em suas mãos. Bom, agora você tem dois dados, mas a decisão é sempre sua. Me conta aqui nos comentários, você já utilizou algum indicador para tomar uma decisão? Ou essa é a primeira vez que você tem contato com esse tipo de conteúdo? Me conta aqui que eu quero saber em que ponto você está da sua jornada. Bom, agora chegamos a um momento chave desse vídeo. O que fizemos aqui foi uma breve introdução. Uma primeira leitura de dois indicadores aplicado a um ativo, o Bitcoin. Na prática, uma boa análise envolve utilizar múltiplos indicadores, entender o contexto de cada um e como eles podem confirmar um sinal do outro. E isso, claro, leva tempo e estudo para desenvolver. E é por isso que o método Torre foi criado exclusivamente com módulos específicos para te guiar no seu primeiro investimento com segurança no mercado cripto. E como você viu nesse vídeo, o conhecimento é o ativo mais valioso. Sendo assim, eu te faço uma pergunta. Será que vale a pena investir em educação antes de qualquer negócio? O método Torre não foi criado para te ensinar como você pode prever o que vai acontecer no mercado. Ninguém pode te dizer isso, ninguém pode te dar essa informação, ninguém tem bola de cristal. Mas ele te dá ferramentas para que você possa tomar decisões mais bem informadas, com critério, sem depender de palpite de gurus da internet e muito menos sem depender do medo ou da ganância. Além disso, dentro do método Torre, eu exploro com mais profundidade a análise fundamentalista aplicada ao mercado cripto, que tem ali a sua especificidade em relação à análise fundamentalista aplicada ao mercado tradicional. Até mesmo porque o mercado cripto é um mercado emergente
e atualmente temos mais de 30 milhões de tokens. É necessário ter critérios específicos e concretos para que você possa, de fato, filtrar todos esses projetos, todos esses ativos e sobrar apenas aquilo que vale a pena você se aprofundar e, de repente, decidir fazer o seu investimento. E para acessar uma aula gratuita onde você vai entender mais detalhes de como fazer seu primeiro investimento com segurança no mercado cripto, basta clicar no link aqui abaixo. Se o que você viu nesse vídeo faz sentido, assistir essa aula gratuita é o próximo passo natural. Bom, então para a gente encerrar, o que você leva desse vídeo? A análise técnica olha para o preço e para os dados históricos que estão plotados em um gráfico. A análise fundamentalista olha para o valor real de um ativo. E a análise on-chain, essa é exclusiva do mercado cripto, olha para o comportamento dos participantes da rede. E hoje você viu dois indicadores na prática. O MVRV, que é a relação entre o valor de mercado e o custo médio de aquisição dos holders, e a média móvel exponencial de 100 períodos, que mostra uma estrutura de longo prazo. E os dois estão apontando para a mesma direção, uma região de preço que historicamente é caracterizada por um movimento de acumulação. E se você gostou do que você viu até aqui, clique em gostei. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreva e ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos que virão. Toda semana estou trazendo conteúdos novos para enriquecer o seu aprendizado dentro do mercado cripto. Vou ficando por aqui, fique na paz, bons lucros, beijo no coração e até a próxima.